Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Edson Pantaleão. Este é o canal Internalizando, trazendo mais um vídeo. E com este vídeo estou iniciando uma série de review de livros. Não estarei apenas falando da estrutura do livro. Falaremos da estrutura do livro, mas também estarei comentando o seu conteúdo. Ok, pessoal? Se você gostar deste review e do comentário, você vai deixando o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder as novidades. Então, meus irmãos, vamos iniciar, vamos estar falando sobre este livro aqui. Dicionário do Movimento Pentecostal. Este livro é de autoria do pastor Isael de Araújo e publicado pela CPAD. Há 11 anos atrás eu ganhei das mãos do próprio pastor Isael este livro. E ele autografou o livro aqui. Está lendo para vocês. Eu era evangelista, há 11 anos atrás. Então ele colocou assim: ao evangelista Edson Pantaleão, que esta obra lhe abençoe grandemente. 25/7/2008, pastor Isael de Araújo. Então este livro, pode ver a estrutura, é um livro grosso, uma capa muito boa, capa dura. Quando eu ganhei ele veio com a outra capinha por fora, que já se estragou. Na outra capa tinha um nome maior dele e tal. Mas vamos lá, vamos conhecer o livro por dentro. Pode ver aqui, novamente tem aqui a dedicatória, né? Aqui ele dedicou aos pais, aos sogros, aos irmãos, e aos filhos, à esposa. Depois ele faz aqui o agradecimento. O prefácio é dele mesmo, do pastor, do autor. E aqui, gente, eu separei, como eu falei, que primeiro eu quero notificar que para falar de um livro deste, do assunto que o livro apresenta, um vídeo só não dá. Então nós vamos estar fazendo, esta é a primeira parte, e virei com outros vídeos falando deste livro, até que eu possa passar o maior número de informação possível deste livro. Vamos comentar. Algumas partes que eu pretendo falar, eu marquei de caneta. Então, vejamos aqui. Como funcionário de carreira da CPAD desde o início de 1980 e devido aos cargos que ocupei na editora e na CGADB, os quais me deram oportunidade de conhecer e relacionar-me com dezenas de pastores e líderes assembleianos. Pude manter contatos e fazer pesquisas sobre a história das Assembleias de Deus. Também colaborou o fato de eu ter sido escolhido pelo então diretor de publicações da CPAD, pastor Abraão de Almeida, para preparar as primeiras pesquisas da nova edição do livro Histórias das Assembleias de Deus no Brasil, publicado em 1982, além de, entre outras atribuições, cuidar do acervo histórico das Assembleias de Deus. Aí ele abre parênteses e escreve coleções dos periódicos Mensageiro da Paz, A Seara, O Obreiro e arquivos de fotos, e supervisionar a biblioteca da editora. Estas informações contribuíram grandemente para que eu adquirisse um vasto conhecimento histórico.
não somente das Assembleias de Deus, mas também do pentecostalismo no Brasil e no mundo. Virando a página, voltemos aqui, olha o que ele fala aqui. Os mais de 1000 verbetes deste dicionário cobrem 5 grandes áreas do pentecostalismo. Número 1, pessoas no Brasil. Número 2, pessoas no exterior. Número 3, igrejas e denominações. Número 4, instituições. E número 5, temas. A primeira área, pessoas no Brasil, compreende 37,79% do total geral de verbetes. E a segunda, pessoa do exterior, 17,27%. A terceira, igrejas e denominações, 9,18%. E a quarta, instituições, leva 4,24%. E a quinta e última, que são os temas, leva 31,58% dos verbetes. Então, ele está mostrando mais ou menos os assuntos tratados aqui, né? Ele vai falar de pessoas do Brasil, pioneiros da Igreja Assembleia de Deus. Ele vai falar de outras denominações também, um pouco da história de grandes denominações aqui no Brasil. Ele continua aqui dizendo: os verbetes temáticos cobrem crenças particulares, doutrinas, práticas, fatos centrais e particulares do pentecostalismo no Brasil e no mundo. Eles descrevem e explicam conceitos de ponto de vista do pentecostalismo, de maneira que fiquem claros ao leitor desinformado. Então ele já falou mais ou menos o que vai ser apresentado no livro. E já aqui na letra A, como é um dicionário, ele faz uso da ordem alfabética. Na letra A ele já vai trazendo acerca do acampamento pentecostal internacional de Arroio Seco, um dos mais famosos acampamentos avivalísticos pentecostais realizados nos Estados Unidos, localizado perto de Los Angeles, na Califórnia, palco da terceira grande controvérsia entre os primeiros crentes, isso é muito importante, entre os primeiros crentes pentecostais norte-americanos, chamada de Nova Questão, doutrina da unicidade. Em abril de 1913, entre 1.500 e 2.000 pentecostais, principalmente pastores, frequentavam todas as noites com outras centenas de pessoas, enchendo o acampamento aos domingos. Foi ali que Robert Edward, um respeitado pastor canadense, observou que, embora Jesus tenha dito aos seus discípulos para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o Novo Testamento invariavelmente registra os apóstolos batizando somente no nome de Jesus. A partir desta data, o unicismo começa a ganhar forma e provoca a grande divisão. Olha, gente, como é importante esse relato aqui. A grande divisão de 1916 na Assembleia de Deus norte-americana e no movimento pentecostal. Então, a partir daqui ele já vai apresentar um pouco da história das Assembleias de Deus desde o seu início na obra social. Aqui está falando desde o princípio, a Igreja Mãe, né, que fica no Belém do Pará. Então, nessa parte aqui ele vai estar mostrando as obras sociais. Logo embaixo ele já apresenta um outro. Há mais de 20 anos, idosos de Porto Velho, Rondônia, recebe cestas básicas e assistência médica através da União Beneficente Ação e Amor. Então ele vai mostrando aqui uma lista, né, das Assembleias de Deus em vários estados. Ali está em Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, certo? Alagoas, Curitiba, Paraná, Teresina, lá no Piauí, em Fortaleza, no Ceará, Recife e Abreu e Lima, em Pernambuco, e em tantos outros estados. Ele está mostrando que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus mantém obras sociais, lar evangélico, orfanato, assistência a idosos, tantas coisas mais. É preciso ler para entender como funciona. Aqui
Ele vai falar de outras igrejas que também mantêm obras sociais. Aqui ele apresenta a Igreja Universal do Reino de Deus, conta um pouco a Congregação Cristã do Brasil. Aqui ele vai falar um pouco sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Sara Nossa Terra. Logo embaixo, a Igreja Renascer em Cristo. Em seguida, ele começa então no tema Pessoas no Brasil. E ele vai começar a falar de pioneiros das Assembleias de Deus em vários estados do nosso país. Ele apresenta aqui o missionário Paul John Haynes. Foi um missionário norte-americano independente entre as Assembleias de Deus brasileiras, fundador da Assembleia de Deus de Porto Velho e pioneiro de igrejas Assembleias de Deus na região do Rio Madeira, no estado do Amazonas, e do Rio Guaporé, no noroeste do estado de Mato Grosso. Então, aqui ele mostra a foto, né, do missionário Haynes e a sua esposa e narra a história deste missionário, os acontecimentos, as dificuldades que ele enfrentou. Eu achei muito interessante isso aqui, eu gostaria de ler rapidinho. Olha, Haynes chegou em Porto Velho ainda em 1921. Nessa época, essa cidade pertencia ao estado do Amazonas e seu prefeito era um padre católico. Tendo toda a autoridade em suas mãos, o padre podia facilmente expulsar Haynes. Então Haynes tinha medo e não queria permanecer na cidade e desejou voltar ao Pará no mesmo barco. Mas depois de andar pelas estradas por 3 dias, olha gente, que testemunho, encontrou José Marcelino da Silva, que havia se convertido numa igreja na costa, e este lhe contou como tinha estado orando por 2 anos ao Senhor, pedindo a ele que enviasse um missionário obreiro nacional. E quão feliz ele estava por Haynes ter chegado. Marcelino ajudou o missionário a alugar um salão e Haynes comprou algumas tábuas para os bancos. E os dois fizeram uns bancos simples. Então Marcelino saiu e convidou todos os seus amigos e vizinhos, anunciando que um missionário havia chegado. As pessoas foram ao pequeno salão por curiosidade e assim houve uma esplêndida oportunidade para pregar-lhes a palavra de Deus. Daquele dia em diante, Deus começou a dar-lhes frutos, mas por outro lado, lá estava o prefeito católico que lhe fazia oposição indireta. Algumas vezes, ele deixava a cidade para tratar de negócios em outros lugares e então Haynes ficava feliz. Quando o padre retornava, ele ficava triste e amedrontado. Mas um dia, Deus lhe repreendeu. Por que você teme este homem? Você tem a palavra de Deus, você tem a verdade. Ele precisa ter medo de você porque ele não dá crédito à palavra de Deus. Daquele dia em diante, Deus lhe deu uma santa ousadia e coragem para trabalhar em sua obra. Haynes permaneceu 6 meses no interior, dormindo no mesmo salão onde realizava os cultos. Passou algumas privações, 5 meses com quase nada para comer. Algumas vezes os crentes lhe diziam: Pô, por que você veio de tão longe para passar todos esses sofrimentos com febre e comer essa comida que temos a lhe oferecer? Para explicar, Haynes dava-lhes a seguinte ilustração. Se eu vir algum homem se afogando nas águas do grande rio Madeira, estaria eu cumprindo o meu dever se simplesmente ficasse sentado e dizendo: pobre homem, ele vai se afogar? Não, mas meu dever seria entrar em um barco e ir salvar o homem que está se afogando. Esta é a razão por que eu vim para uma região tão interiorana. Sinto que este é o meu dever, ou seja, trazer o evangelho para que vocês possam ser salvos. Aquelas pessoas ficavam sensibilizadas quando Haynes lhe dizia isso. Esta é a razão, pessoal, porque eu quero comentar. Não quero neste review falar apenas da estrutura do livro, mas comentar o seu conteúdo, porque acredito eu
que vai trazer muita edificação e também conhecimento de como surgiu a obra nos estados deste Brasil, quais as pessoas que vieram para cá, o que elas enfrentaram. Isso é muito importante. Então, em alguns momentos, eu vou estar lendo para que você possa conhecer, para que você possa entender um pouco como a igreja se estabeleceu no Brasil e como foi difícil, para os primeiros crentes pentecostais no Brasil. Aqui ele conta um pouco mais sobre o trabalho do Senhor através de Paul John Aenes. Então ele mostra aqui: os crentes foram muito perseguidos pelo pastor Batista, que veio a Porto Velho mais ou menos um ano depois, fazendo grande esforço para aniquilar ali o trabalho pentecostal, publicando artigos ferinos e caluniosos e fazendo cultos livres em torno da igreja dirigida por Aenes, convidando os que tinham aceitado o pentecostalismo a abandonar essa doutrina. Em Jaci, Paraná, um homem turco, cuja esposa se convertera, uma vez tentou atirar no missionário para matá-lo e depois lhe deu para beber um copo de limonada com veneno. Mas Deus preservou a vida do missionário, pois o homem não sabia que o limão cortava o efeito do veneno. Pouco depois, aquele homem converteu-se e pediu para ser batizado nas águas e pelo próprio missionário. Apesar das oposições, Deus salvou pessoas, Deus salvou pessoas tidas como muito violentas e inimigas dos crentes, como em Guajará-Mirim, no lugar chamado Vila Nova, se converteu o proprietário de um barracão, com quase todos os seus empregados, que eram cerca de 40. Apenas 4 não se converteram, e estes, não tendo mais com quem brigar e não podendo mais embriagar-se, abandonaram o barracão. Albuquerque Celina Martins Gunavingre descreveu em seu diário: durante aquela semana, aqui são palavras de Gunavingre, durante aquela semana tivemos cultos de oração cada noite na casa de uma irmã que tinha uma enfermidade incurável nos lábios, e nós sentíamos tristeza porque ela não podia assistir aos cultos na igreja. O primeiro que fiz foi perguntar se ela cria que Jesus podia curá-la. Ela respondeu que sim. Dissemos então para que ela deixasse desde aquele instante todos os remédios que estavam tomando. Oramos por ela e o Senhor Jesus a curou completamente. Nos cultos de oração que se seguiram, ela começou a pedir e orar pelo batismo com o Espírito Santo. Na quinta-feira, depois do culto, ela continuou orando em sua casa. O seu nome era Celina Albuquerque. Ela continuou, pois, orando em sua casa juntamente com outra irmã. E a 1h da madrugada, esta irmã Celina começou a falar em novas línguas e continuou falando durante 2 horas. Este fato colaborou para precipitar a sessão extraordinária do dia 13 de junho da Igreja Batista de Belém, que excluiu todos os que creram na doutrina pentecostal pregada pelos 2 mensageiros suecos. Então, está aqui a foto da irmã Celina de Albuquerque. Você que não conhecia essa história, não sabia, esta foi a primeira crente a receber o batismo com o Espírito Santo. Ela era crente batista, mas passou a crer na doutrina do batismo com o Espírito Santo, ensinada por Gunavingre e Daniel Berg, e acabou sendo batizada com o Espírito Santo e com fogo. Ok, pessoal? Nós vamos parar aqui na página 7 e faremos um outro vídeo dando continuidade ao comentário. Tem muita coisa boa neste livro para conhecermos, muitas histórias, que você vai passar a conhecer, certo? Através desta narração e desta série de review. Ok?
Ok, pessoal? Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.